Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de Geografia, como o ser humano transforma a paisagem, no livro 2. Você vai abrir lá na página 209, ok? Vamos abrir aqui. Interpretação cartográfica dos problemas ambientais. Quando a gente fala em cartografia, está relacionado ao quê? A mapas. Se é uma interpretação cartográfica, eu vou interpretar os mapas. Mas qual tipo de mapa? Sobre os problemas ambientais. Vamos lá. A necessidade de ampliar a produção de recursos minerais e agrícolas é um fator que merece atenção especial, pois essas atividades acontecem na natureza, o que altera profundamente o ambiente natural. Muitos dos produtos gerados por essas atividades são vendidos no mundo todo, como a soja e o minério de ferro. Assim, os danos causados ao ambiente por essas atividades ocorrem no Brasil, enquanto a maior parte dos produtos por elas produzidos vão para outras partes do mundo. Então, olha lá, com a lupa na mão. Observe os dois mapas a seguir. Eles representam a distribuição da vegetação nativa em nosso país em dois momentos distintos. Olha esse mapa aqui, o primeiro onde estou passando o meu mouse, tá? Nós temos aqui representação da vegetação nativa nos anos de 1950 até 1960, ok? O segundo mapa, eu também tenho a retração da vegetação nativa, porém de 1980 até o ano 2000. Então, observando bem aqui os mapas, a gente vai responder as perguntas. Vamos ver a primeira pergunta. Observe a legenda. Você sabe o que significa o termo modificado? Procure a palavra no dicionário e anote o significado nas linhas a seguir. Então, você vai procurar aí no dicionário o que significa a palavra modificado. Vai escrever e aí vai voltar aqui para nossa aula para ver se você encontrou significado igual ao que eu vou escrever ou semelhante, ok? Então vamos lá, eu vou copiar aqui no meu dicionário também. Então, modificado é o que se modificou, que foi alvo de alteração, modificação, alterado, transformado, ok? Isso é o que significa a palavra modificado segundo o dicionário. Então vamos lá. Número 2. O mapa nos mostra diferentes tipos de vegetação. Qual a cor que mais aumentou? Então, olhando aqui o mapa, qual é a cor que mais aumentou, gente? Foi a cor laranja, né? A cor laranja foi indo aqui, ó, no marrom claro, aqui era caatinga, deixa eu ver se eu tô enxergando certo. Não, ali era o cerrado, desculpa, olhando errado. Aqui no marrom clarinho era o cerrado, né? E aí foi entrando a cor laranja. A cor laranja aqui foi modificado pelo ser humano. Então, olha lá, comparando um mapa com o outro, olha a quantidade de laranja que foi indo. Então, qual é a cor? Número 2, nós vamos colocar que foi o laranja. Foi a cor laranja. Ok? Que corresponde, né? Que corresponde às áreas modificadas pelo ser humano. Ok? Número 3.
Observe a legenda do mapa e diga ali, o que a cor laranja significa, pessoal? Representa o quê? A ação do homem, né? A relação das vegetações naturais, a área modificada pelo ser humano, como é que é? Estou falando errado, desculpa. A área modificada pelo ser humano foi a que mais aumentou em relação às vegetações naturais. Então, a cor laranja significa a influência do homem, né? A influência do homem nas áreas naturais, certo? Então, isso foi uma das alterações que houveram. Na atividade anterior, percebemos que a necessidade de novas terras para o cultivo e também a abertura de novas áreas de mineração tem resultado na redução da cobertura original do nosso país. A primeira medida a ser tomada é ampliar cada vez mais o processo de fiscalização das atividades econômicas que ocorrem em áreas de vegetação nativa. Como o território brasileiro é muito grande para que fiscais possam vasculhar todas as matas em busca de desmatamentos ilegais e desordenados, são necessários outros métodos que possibilitem maior agilidade nesse processo. Um dos métodos utilizados com sucesso no Brasil, em especial na região coberta pela floresta amazônica, é o monitoramento por meio de imagens obtidas por satélites artificiais que orbitam o nosso planeta. Existem diversos tipos de satélites artificiais voltados para diversas áreas: comunicação, defesa, pesquisa espacial, estudos atmosféricos e estudos ambientais. Outra maneira de analisarmos os problemas ambientais causados pela ocupação do solo é comparar imagens obtidas de um mesmo local em tempos diferentes. A comparação entre imagens ou fotografias antigas e atuais nos permite perceber que a expansão da ocupação e o uso do solo têm sido muito intensos. Olha lá a imagem de um satélite, né? As imagens do satélite permitem o monitoramento real da floresta. Nessa imagem de satélite é possível observar a mata na cor verde e as áreas desmatadas pela ocupação humana em cores mais claras. Olha lá como que fica a imagem do satélite na questão do desmatamento. Bem triste, né, pessoal? Nós vamos na ficha na página 111, ok? Página 111. Olha lá. Na página 111, vamos fazer juntos algumas atividades. Observe as fotografias a seguir. Elas representam diferentes formas de cobertura do solo. Marque um X no quadrinho que indica a cobertura de solo mais recomendada para as grandes e médias cidades brasileiras. Qual que seria, pessoal? Essa aqui que tem o asfalto, as pedrinhas, esse outro asfalto pintado ou esse que tem aqui o asfalto junto com a grama? Isso, nós vamos optar aqui pelo terceiro quadrinho, porque lembra a orientação que se você mora numa casa, é importante você ter o jardim com o preservado, um pedacinho de terra, para que quando tiver chuva, consiga ter um melhor escoamento da água e assim a gente colaborar e evitar as enchentes. Então vamos escrever isso no número 2. Então, primeiro você vai marcar lá o último quadrinho, hein? É importante manter a
capacidade de infiltração, né? Infiltração de água no solo. Isso. Número 3. Com relação aos impactos causados no meio ambiente pelas atividades desenvolvidas pela sociedade, escreva V nas afirmações que considerar verdadeiras e F nas que considerar falsas, corrigindo-as ou explicando qual é o erro. Então, a primeira. As formas de relevo podem ser alteradas pelas atividades desenvolvidas pelo ser humano. Verdadeiro, né? Segundo, o crescimento da população e o desenvolvimento de novas tecnologias têm contribuído para a transformação da natureza. Verdadeiro também. Em áreas de floresta, os processos erosivos no solo são mais intensos que em áreas agrícolas. Aqui é falso. Por que que é falso? Em áreas de florestas, os processos erosivos relativos ao solo são menos intensos em relação às áreas agrícolas. Então, aqui, ao invés da palavrinha mais, aqui, ó, ao invés de ter a palavrinha mais, nós vamos usar a palavrinha menos, ok? Você vai copiar a frase e aqui você não vai fazer a palavrinha mais. Aqui nós vamos escrever a palavrinha menos, ok? Segundo não, né? Que já é o quarto. A atividade de mineração está entre as atividades humanas que mais causam impactos ao meio ambiente. Verdadeiro. Lembra que tem toda aquela questão da exploração, ao que está em torno, que envolve todo esse processo, então ele é o que mais causa impacto. Os desastres ambientais não podem ser evitados? Falso. Os desastres ambientais, eles podem e devem ser evitados se forem relacionados à ação do homem. Então, esse aqui eu vou escrever para vocês, ok? Os desastres ambientais podem ser evitados com fiscalização, né? Fiscalização e medidas preventivas. Então, aquilo que for causado pelo homem pode ser evitado, né? Preventivas. O último aqui. A pecuária não causa nenhum tipo de impacto ao solo. Não, isso é falso. Esse também vocês vão corrigir aí sozinhos a frase, ó. A pecuária causa impacto ao solo, sim. Por quê? Lembra a questão do uso das máquinas, o gado que fica passando lá, que está pastando, ele fica caminhando e pisando sobre o pasto e vai matando o pasto também. Então, a pecuária causa impacto ao solo, sim, ok? E por último, vamos descobrir o enigma. Aqui vocês vão decifrar a palavrinha e vão descobrir. Depois você vai voltar e vai dizer aqui, ok? Qual que é a palavrinha que nós temos aqui? Tcharam, tcharam. Muito bem! Quem descobriu que é a palavra enchente? Então, olha lá. Enchente.
Enchente. Ótimo. Muito bem. Enchente. Perfeito. Isso aí. Enchentes. Opa, ainda comi o S. Eu nem tô com fome, hein, pessoal? Enchentes, ok? É isso aí. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês hoje. Nos vemos em breve para mais uma aula de geografia. Tchau!